Palavra Verdadeira 3. A todos vocês que seguem aqui o canal Palavra Verdadeira, a paz do Senhor Jesus reine no coração de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Gostaria de compartilhar uma palavra que se encontra em Provérbios capítulo 21, o versículo 13, que diz assim a palavra de Deus: O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Essa palavra, ela traz uma reflexão muito profunda para as nossas vidas. Porque hoje em dia a gente muitas vezes percebe um mundo muito individualista, um mundo muito egoísta, um mundo onde as pessoas pensam em si mesmas, e é muito necessário a gente ter uma sensibilidade espiritual, uma motivação espiritual, um toque do Espírito de Deus em nossas vidas, e por que não dizer a palavra de Deus agindo em nossos corações para que nós venhamos vivenciá-la no dia a dia, para sermos sensíveis ao clamor daqueles que necessitam. E a Bíblia diz, em primeiro lugar, os domésticos da fé. Então é muito importante a gente ser sensível àquelas pessoas que realmente elas necessitam, elas precisam de ajuda, e às vezes a ajuda não é nem financeira, às vezes a ajuda não é nem a ajuda de um medicamento, de uma alimentação, às vezes a ajuda é de uma palavra de incentivo, uma palavra de força, uma palavra de ânimo, uma palavra de apoio, muitas vezes é até uma oração, muitas vezes é só você emprestar o seu ouvido para ouvir a pessoa, ela às vezes só quer ser ouvida, só quer um pouco de atenção. Então, nós precisamos ter muita sensibilidade para escutar, para perceber a necessidade do outro. E aqui no livro de Provérbios diz exatamente isso. Aquele que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Ou seja, é muito importante a gente ter essa sensibilidade para estar percebendo a necessidade daqueles que precisam, aquelas pessoas que precisam, seja lá qual for a necessidade dessa pessoa diante do Senhor. A sua realidade, aquilo que ela está vivendo, é muito importante. Aquela pessoa que muitas vezes está do seu lado na igreja, aquela pessoa que muitas vezes passa por você na rua, é um vizinho, é um colega, um amigo até, seja lá quem for a pessoa, e você perceber que aquela pessoa ela precisa de ajuda, ela precisa de uma palavra, ela precisa de algo, então esteja ali para ajudar, esteja ali para somar na vida da pessoa, porque é bíblico. A palavra do Senhor diz que aqueles que fazem, que tapam o seu ouvido ao clamor do pobre, esse clamor muitas vezes é um clamor calado. Muitas vezes a gente olhar e perceber que existe algo errado no semblante da pessoa, no comportamento da pessoa, aquela pessoa que normalmente é uma pessoa alegre, às vezes está triste, aquela pessoa que às vezes está cabisbaixa, aquela pessoa que muitas vezes você olha e você percebe que há algo errado na vida dela. Então precisamos sim ser sensíveis para perceber a necessidade do outro, aquilo que o outro precisa. É muito importante, É muito importante a gente poder ter essa sensibilidade espiritual. Como Jesus, ele chegou ali no tanque de Betesda e viu um homem ali e perguntou: o que queres que eu te faça? Então é muito importante a gente perceber que o outro tem uma necessidade, a gente se aproximar da pessoa e oferecer uma mão, oferecer uma ajuda, oferecer uma compreensão, oferecer o ombro amigo, estar ali presente realmente para somar na vida da pessoa. Isso é muito importante, isso é maravilhoso, isso é viver a fé, isso é viver a palavra, isso é ter o Espírito Santo na vida, isso é ter direção de Deus, Tudo isso é muito importante. Nós precisamos justamente disso, de viver a nossa fé. Existem pessoas que acham que são muito espirituais na presença do Senhor, mas são um pouco sensíveis à necessidade do outro. Então, que espiritualidade é essa? A fé sem as obras, ela é morta. É o que diz a palavra de Deus. Nós precisamos viver a nossa fé, mas nós devemos expressar a nossa fé principalmente através de atitudes espirituais, E às vezes essas atitudes elas são expressadas através do estender da mão, de um olhar
carinhoso para a necessidade do outro, para aquilo que ela precisa, que ela necessita, e a gente está por perto para oferecer ali ajuda que a outra pessoa precisa. Isso é muito importante. Aquela parábola que Jesus falou, que o homem ele foi atacado, né? Parábola do bom samaritano, que o homem ele foi atacado ali na estrada pelos salteadores, e o sacerdote passou, o israelita passou, o levita passou, ali de largo olhou para o lado, viu que a pessoa estava necessitada, que estava precisando de ajuda, mas não fizeram nada para ajudar. E ali passou um samaritano e foi e ajudou e curou as feridas e pegou a pessoa e colocou ali na sua cavalgadura e levou para uma estalagem, deu toda a atenção, deu todo apoio, ofereceu toda a ajuda que poderia oferecer. E isso é muito importante, perceber a necessidade do outro e se prontificar para ajudar. Então não adianta estar somente, às vezes, também perceber e não fazer nada para ajudar. Isso também não é importante. E existem coisas que às vezes nós mesmo não podemos ajudar, mas a gente sabe quem pode. Então, se muitas vezes a gente não pode, mas a gente pode acionar uma outra pessoa para que possa ajudar alguém, isso também é importante. Mas o importante é se mobilizar espiritualmente para acudir, para ajudar, para socorrer, né? Para estar ali atendendo aqueles que são necessitados. Aquele que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, um dia também ele vai clamar e não vai ser ouvido. É o que diz a palavra do Senhor. Oremos nesse momento em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus, eu estou na Tua presença e eu quero Te pedir, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus, que o Senhor a cada dia possa nos dar um coração mais e mais sensível, ao ponto, Senhor, de podermos discernir, perceber a necessidade dos outros e que possamos nos mobilizar, Senhor, que a Tua palavra ela possa nos mobilizar, o Teu Espírito Santo possa mobilizar as nossas vidas para que possamos atender, socorrer, acudir às necessidades daqueles que precisam. Nos ajuda a cada dia, Senhor, a sermos mais e mais sensíveis ao clamor daqueles que necessitam. Nos ajuda, Senhor, a praticarmos cada dia a nossa fé, a vivermos essa fé, Senhor. A fé que nos leva a ajudar, a estender a mão, que nos leva a socorrer, que nos leva a ter um olhar sensível para a necessidade dos outros. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos, Senhor, dar esse exemplo de cristão, exemplo daqueles que buscam realmente estender a mão e atender ao clamor daqueles que necessitam. Portanto, meu Pai, eu Te agradeço desde já, porque eu sei que o Senhor é aquele que nos abençoa e que nos aperfeiçoa através da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo possa nos abençoar e nos sensibilizar a cada dia para abençoar uns aos outros, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Palavra Verdadeira 3.